Olá, bom dia. Vamos continuar hoje a nossa leitura do livro Entre a Terra e o Céu. Hoje vai ser o capítulo 22 e o título é Irmã Clara. Diz assim: na noite imediata às experiências que descrevemos, o ministro convidou-nos a visitar a irmã Clara, a quem pediria socorro em favor do esclarecimento de Odila. Eu me sentia cada vez mais atraído para o romance vivo daquele grupo de almas que o destino enleara em suas teias. Se me fosse permitido, voltaria de imediato para junto de Mário Silva, rebelado, ou para junto de Amaro Paciente, a fim de observar o desdobramento da história, cujos capítulos jaziam gravados nas páginas vivas de seus corações. Todavia, era necessário esperar. Enquanto buscávamos a intimidade de Clara, descia o luar em prateados jorros sobre a paisagem que se tapizava de flores. Com o cérebro preso às preocupações resultantes do trabalho que nos exigia a atenção, algo indaguei de Clarencio quanto à cooperação que pretendíamos solicitar. Por que motivo rogaria ele o concurso de outrem, quando se dirigia com tanto êxito à mente de Esteves e Armando, reencarnados? Não lhes favorecer o retrocesso da memória até os recuados dias de luta do Paraguai? Por que não conseguiria doutrinar também a desditosa irmã enferma? O ministro ouviu-me tolerante e redarguiu. Iludes-te. Nem sempre doutrinar será transformar. Efetivamente, guardo alguma força magnética suficientemente desenvolvida, capaz de operar sobre a mente de nossos companheiros em recuperação. No entanto, ainda não disponho de sentimento sublimado, suscetível de garantir a renovação da alma. Sem dúvida, dentro de minhas limitações, estou habilitada a falar à inteligência, mas não me sinto à altura de redimir corações. Para esse fim, para decifrar os complicados labirintos do sofrimento moral, é imprescindível haver atingido mais elevados degraus na humana compreensão. Dispunha-me a desfechar novo interrogatório. Contudo, nosso orientador indicou-nos bela edificação próxima. Cercada de arvoredo que servia de enfeite a espaçosos canteiros de flores, a residência de Clara figurou-nos pequeno colégio ou gracioso internato para moças. Até certo ponto, não nos enganáramos. A nossa anfitriã não morava num estabelecimento de ensino, entretanto, mantinha em casa um verdadeiro educandário, tão grande e luzidas eram as assembleias instrutivas que sabia organizar. Recebeu-nos em extenso salão, onde era atenciosamente ouvida por 4 dezenas de alunos de variadas condições, que se instalavam à vontade, em grupos diversos, sem qualquer ideia de escola, assinalando o ambiente em sua feição exterior. De olhos rasgados e lúcidos, a lhe marcarem magnificamente o semblante com os traços aristocráticos do rosto emoldurados pela basta cabeleira, Clara parecia uma jovem Madonna, detida entre os melhores dons da mocidade e da madureza. Estendeu-nos as mãos pequenas e finas, respondendo-nos às saudações com alegria sincera. Não se incomodem, acentuou a interlocutora, encantadoramente natural. Achamo-nos num curso rápido, acerca da importância da voz a serviço da palavra. Podem partilhá-lo conosco. Nossa aula é uma simples conversação. Fitando bondosamente, o ministro arrematou. Sentem-se. Sou eu quem pede perdão por fazê-los esperar mais um pouco. Em breves instantes, todavia, entraremos em nosso entendimento mais íntimo. E, voltando à poltrona que nada tinha de cátedra, sem qualquer atitude professoral, tão grande era o doce ambiente de maternidade que sabia irradiar de si, começou a dizer para os aprendizes. Conforme estudamos na noite de hoje, a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. A mente, como não ignoramos, é um incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento, produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade,
A voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Dentro da pausa ligeira que se fizer espontânea, simpática senhora interrogou: mas para que tenhamos a solução do problema, é indispensável jamais nos encolarizarmos? Sim, elucidou a instrutora, calma. Indiscutivelmente, a cólera não aproveita a ninguém. Não passa de perigoso curto-circuito de nossas forças mentais, por defeito na instalação de nosso mundo emotivo, arremessando raios destruidores ao redor de nossos passos. Sorrindo bem-humorada, acrescentou: em tais ocasiões, se não encontramos junto de nós alguém com o material isolante da oração ou da paciência, o súbito desequilíbrio de nossas energias estabelece os mais altos prejuízos à nossa vida, porque os pensamentos desvairados, em se interiorizando, provocam a temporária cegueira de nossa mente, arrojando-a em sensações de remoto pretérito, nas quais, como que descemos quase sem perceber a infelizes experiências da animalidade inferior. A cólera, segundo reconhecemos, não pode nem deve comparecer em nossas observações relativas à voz. A criatura enfurecida é um dínamo em descontrole, cujo contato pode gerar as mais estranhas perturbações. O moço, com evidente interesse nas lições, argumentou: e se substituíssemos o termo cólera pelo termo indignação? Irmã Clara pensou alguns instantes e redarguiu: efetivamente, não poderíamos completar os nossos apontamentos sem analisar a indignação como estado da alma, por vezes necessário. Naturalmente, é imprescindível fugir aos excessos, contrariar-se alguém a propósito de bagatelas e a todos os instantes do dia será baratear os dons da vida, desperdiçando-os de modo inconsequente, sem o mínimo proveito para si mesmo ou para os outros. Imaginemos a indignação por subida de tensão na usina de nossos recursos orgânicos, criando efeitos especiais à eficiência de nossas tarefas. Nos casos de exceção, em que semelhante diferença de potencial ocorre em nossa vida íntima, não podemos esquecer o controle da inflexão vocal. Assim como a administração da energia elétrica reclama atenção para a voltagem, precisamos vigiar a nossa indignação, principalmente quando seja imperioso vertê-la através da palavra, carregando a nossa voz tão somente com a força suscetível de ser aproveitada por aqueles a quem endereçamos a carga de nossos sentimentos. É indispensável modular a expressão da frase como se gradua a emissão elétrica. E, ante a assembleia que lhe registrava os ensinamentos com justificável respeito, prosseguiu, depois de ligeiro intervalo: nossa vida pode ser comparada a grande curso educativo em cujas classes inumeráveis damos e recebemos, ajudamos e somos ajudados. A serenidade, em todas as circunstâncias, será sempre a nossa melhor conselheira, mas em alguns aspectos de nossa luta, a indignação é necessária para marcar a nossa repulsa contra os atos deliberados de rebelião ante as leis do Senhor. Essa elevada tensão de espírito, porém, nunca deve arrojar-se à violência e jamais deve perder a dignidade de que fomos investidos, recebendo da divina confiança a graça do conhecimento superior. Basta dentro dela a nossa abstenção dos atos que intimamente reprovamos, porque a nossa atitude é uma corrente de indução magnética. Em torno de nós, quem simpatiza conosco geralmente faz aquilo que nos vê fazer. Nosso exemplo, em razão disso, é um fulcro de atração. Precisamos, assim, de muita cautela com a palavra nos momentos de tensão alta do nosso mundo emotivo, a fim de que a nossa voz não se desmande em gritos selvagens ou em considerações cruéis que não passam de choques mortíferos que infligimos aos outros, semeando espinheiros de antipatia e revolta que nos prejudicarão a própria tarefa.
O amigo que acompanhava os ensinamentos com interesse invulgar perguntou respeitoso: Irmã Clara, como devemos interpretar as perturbações da voz, como, por exemplo, a gaguez e a diplofonia? Sem dúvida, informou a instrutora solícita. Os órgãos vocais experimentam igualmente lutas e provações quando reclamam reajuste. Por intermédio da voz, praticamos vários delitos de tirania mental e, através dela, nos cabe reparar os débitos contraídos. As enfermidades dessa ordem compelem-nos ao trabalho de recuperação do silêncio, de vez que, sofrendo alheia observação, aprendemos pouco a pouco a governar os próprios impulsos, afeiçoando-nos ao bem. A orientadora, que falava com absoluta simplicidade e à maneira de um anjo maternal, dirigindo-se aos filhinhos, comentou, ainda por alguns instantes, o tema singular com surpreendente primor de definição. Depois, fim da aula, permaneceram no belo domicílio tão somente algumas jovens que encontravam em nossa anfitriã desvelada benfeitora. Clara convidou-nos à pequena peça contígua e o ministro deu-lhe a conhecer o objetivo da nossa visitação. Alguém na terra precisava ouvi-la a fim de modificar-se. A interlocutora perguntou com carinho quanto às particularidades do serviço que pretendíamos realizar. Clarencio resumiu o drama que nos empolgava a atenção. Quando se inteirou de que a amargurada mulher devia renunciar ao companheiro que permanecia na terra, vimos imensa compaixão se lhe estampar o rosto. Seus olhos enevoaram-se de lágrimas que não chegaram a cair. Compreendi que a nobre instrutora, aureolada de soberanos valores morais, trazia consigo profundas mágoas e manifestas. Certamente, buscávamos reconforto para um coração infeliz, num coração que talvez estivesse padecendo ainda mais. Pobre criatura, disse a orientadora comovida, e, afirmando-se com o tempo, bastante para ausentar-se, acolheu-nos o apelo e dispôs-se a seguir-nos generosamente. Fim do capítulo 22, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.